Graça e paz, Igreja do Arrebatamento. Um ótimo final de semana, né? Hoje é o dia que o Senhor escolheu para a sua vida. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para se manifestar em glória, para que você reconheça Ele como Senhor e Salvador. Hoje é sexta-feira e quando estávamos no mundo, né? As pessoas que estão aí fora dizem assim, hoje é sexta-feira, né? Já no pensamento de ir para Esbórnia. Mas hoje é o dia que o Senhor escolheu para que você entregue a sua vida para Ele e caminhe com o Senhor em direção às mansões celestiais. Ou pelo menos que você possa carimbar o seu passaporte para morar com Deus no céu. Amém? E eu quero aqui começar o programa de hoje falando sobre tricotomia, né? Que é exatamente na formação original, como eu falei, que eu venho falando de vez em quando em alguns vídeos, né? A formação original, que é espírito, alma e corpo. Pós-pecado, nós somos corpo, alma e espírito. E eu quero falar, né, sobre a tricotomia. Esse assunto que está, inclusive, no meu livro, né, A Tua Graça Me Basta. Esse livro tem aí 14 anos que eu fiz, né? Tem mais ou menos, tem aí 14 anos, fez agora que eu fiz esse livro, né? E especialmente aqui na página 93 eu falo sobre o assunto de hoje. Você que tem um livro, você pode estar acompanhando aí na página 93, né? Esse assunto sobre tricotomia. Quem não tem o livro, infelizmente, eu já não tenho mais essa tiragem, eu já não tenho mais como fazer esse livro, tá bom? Quem tem seus exemplares tem, quem não tem, infelizmente, não vai poder adquirir, né? Eu agora estou orando a Deus para que Deus me dê um outro livro. E já tem um tema, né, que é Saindo do Cativeiro, que é um livro ao qual eu vou ali falar da minha experiência, né, de ter me afastado do Evangelho, ter vivido aí durante 5 anos, né, afastado de Deus, dos caminhos do Senhor, e depois agora eu voltar a um caminho ao qual eu não desejo nunca mais me afastar. Amém? Se você crê nisso, diga amém. Porque o meu conceito é que se pois o Filho liberta, verdadeiramente sereis livre. Então não existe isso. Se o Senhor te libertou, não tem como você realmente voltar ao vômito. A não ser que a gente fracasse em algumas dessas situações, o qual eu vou falar aqui agora. Amém? Mas enquanto isso, vamos curtir esse clipe aí. Fez a sua imagem e semelhança. Por mais que eu tente entender a razão, não vou conseguir. Por sua palavra o mundo criou,
mas me esculpiu. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro, cortante, diamante, que quer ver alguém viver. Que o homem seria infiel, mas não desistiu. Morreu numa cruz antes mesmo do mundo existir. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Diamante que quer ver alguém viver. Se chama o livro de Gênesis. Gênesis não é o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, tá bom? O primeiro livro a ser escrito da Bíblia Sagrada, foi o livro de Jó, tá bom? O livro de Jó é mais velho que o Gênesis, mas na cronologia, né, o Gênesis, por fato de criação, né, que fala sobre a criação, é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, amém? Então tá ali entre os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, chamado o Pentateuco, amém? Mas eu quero ler com vocês em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Olha só que maravilha a criação. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre os répteis que se movem sobre a terra. Aleluia.
27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou macho. Olha lá, macho e fêmea os criou. Deus criou então o quê? Macho e fêmea. Passou disso, é procedência maligna. Amém? Mas não é disso que eu vou falar aqui. Estamos falando de tricotomia. Mas Deus criou macho e fêmea, ponto final. Amém? Se isso for homofobia, me perdoe. Vai reclamar com Deus, né? Mas enfim, vamos lá falar aqui. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus o criou, como está escrito aqui. Mas como assim? Se existe negro, existe branco, existe magro, existe gordo, existe macho e fêmea. Quando a Bíblia diz, quando a palavra nos ensina que Deus nos criou à imagem e semelhança de Deus, Ele quer dizer que na essência nós somos, né, semelhantes ao Criador. Por quê? Porque Deus é um espírito que possui uma alma, um intelecto e que teve um corpo como caminhou na terra, ou tem um corpo, porque a Bíblia diz que Ele subiu aos céus em carne. Então Ele tem um corpo. Amém? Então, Deus, quando precisou vir à terra, Ele veio da forma legal. O Espírito Santo cobriu a nossa irmã Maria, né, a serva do Senhor, e o Espírito de Deus veio sobre ela, ela ficou grávida e deu à luz a um menino que passou a se chamar Emanuel, que significa Deus conosco. A sua imagem e a sua semelhança, Deus o criou, como está escrito aqui. Mas como assim? Se existe negro, existe branco, existe magro, existe gordo, existe macho e fêmea. Quando a Bíblia diz, quando a palavra nos ensina que Deus nos criou à imagem e semelhança de Deus, Ele quer dizer que na essência nós somos, né, semelhantes ao Criador. Por quê? Porque Deus é um espírito que possui uma alma, um intelecto e que teve um corpo como caminhou na terra, ou tem um corpo, porque a Bíblia diz que Ele subiu aos céus em carne. Então Ele tem um corpo. Amém? Então, Deus, quando precisou vir à terra, Ele veio da forma legal. O Espírito Santo cobriu a nossa irmã Maria, né, a serva do Senhor, e o Espírito de Deus veio sobre ela, ela ficou grávida e deu à luz a um menino que passou a se chamar Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, Deus dentro do barro, Deus homem, caminhando sobre a terra. Então, nenhum homem pôde ver a Deus antes, porque Deus é espírito. Quando Moisés, lá no livro de Êxodo, pede para ver Deus, o Senhor diz para ele: olha, se esconda atrás da fenda da rocha, que você vai me ver passar, né, pelas costas, vai me ver pelas costas, porque nenhum homem, certamente um homem que me vê, morrerás. Então nenhum homem pôde ver a Deus, mas o Filho unigênito sim, todos viram. Ah, mas Jesus não é Deus? É sim. Então a Bíblia está repleta de exemplos dizendo que Jesus é o próprio Deus. Inclusive o Filipe caminhando, ontem eu falei sobre Filipe, na passagem ali em Atos capítulo 8, né, quando ele está ali ministrando o Evangelho, né, tendo ali uma missão, né, estava em missão, né, em Samaria, quando então ele prega o Evangelho e aquele Simão, o mágico, né, o enganador, até batizado dessas águas, né? Então foi com Filipe aquele episódio, quando o apóstolo Pedro veio com João até Samaria para ministrar o batismo no Espírito Santo, aquele cidadão queria pagar para ter aquela unção, né? Então nós falamos isso no vídeo anterior. Mas Deus é bom demais, né, não? Eu quero também que você abra a sua Bíblia rapidinho aí comigo, lá no livro de Hebreus, né? É uma epístola lá no livro de Hebreus, a qual o escritor, não sabemos o nome do escritor, embora eu creio que tenha sido o apóstolo Paulo, por causa antes até mesmo de Maria. Então, amados, quando o apóstolo Paulo diz que o pecado habita em nós, habita. Ele ainda diz mais, lá na frente, eu acho que, se eu não me engano, no livro de Éfesos,
ou Gálatas, não me recordo agora, mas está lá. Diz que enquanto no corpo, ausente de Deus. Ele diz para aquele povo, para os discípulos, olha, não que eu já queira partir dessa para a glória, mas enquanto no corpo ausente de Deus, porque é impossível você viver em um corpo corruptível e ser 24 horas cheio de Deus. Então você vai fazer coisas, você está sujeito a quedas e a vaidades e as paixões que são pertinentes da carne. Então quando você não passa pelo processo a qual eu falei, de alimentar a sua alma com Bíblia, com louvor, com jejum, né? Com adoração, caminhando ali entre os irmãos que procedem da mesma fé, indo à igreja, indo aos cultos, a tendência é que teu espírito enfraqueça, a tua carne pegue força e se inclinar para o que é ruim, minha irmã. Entendeu? Então que Deus possa assim estar trazendo aí para a sua vida uma renovação nessa manhã, né? Que teu espírito possa se fortalecer, a tua carne enfraquecer, e que teu intelecto possa adquirir o conhecimento de Deus. Pegou a visão? É isso aí. Que você possa então compreender as Escrituras, meditar nas Escrituras dia e noite, para que você seja então o quê? Uma árvore plantada junto ao ribeiro. Amém? Então que Deus possa nos abençoar nesse dia tão maravilhoso que Deus escolheu para nossas vidas, né? Quando nós pecamos, às vezes as pessoas pensam assim, olha, eu tenho medo aí agora, por exemplo, desse sujeito que está aí matando os outros, né? Então as pessoas têm medo, tem medo de um ladrão, tem medo de um assassino. Claro, tá, tudo bem, é louvável. Aqueles que têm medo de morrer. Mas o medo da morte, ela deve cair por terra quando você compreende para onde você vai, quando você está em plena convicção da sua salvação, quando você está caminhando com Cristo tranquilamente, aonde a tua alma está fortalecida, seu intelecto, na palavra de Deus, alimentada com a palavra de Deus, o seu espírito está forte e a tua carne está fraca. Porque quando você está em Cristo, né? Quando nós pecamos, às vezes as pessoas pensam assim, olha, eu tenho medo aí agora, por exemplo, desse sujeito que está aí matando os outros, né? Então as pessoas têm medo, tem medo de um ladrão, tem medo de um assassino. Claro, tá, tudo bem, é louvável. Aqueles que têm medo de morrer. Mas o medo da morte, ela deve cair por terra quando você compreende para onde você vai, quando você está em plena convicção da sua salvação, quando você está caminhando com Cristo tranquilamente, aonde a tua alma está fortalecida, seu intelecto, na palavra de Deus, alimentada com a palavra de Deus, o seu espírito está forte e a tua carne está fraca. Porque quando você está em Cristo, algumas vontades ela caem por terra, meus irmãos. Pode acreditar nisso, algumas vontades passam e é imediato, porque se pois o Filho do Homem liberta, verdadeiramente sereis livres, não tem duas conversas. Amém? Então aqui, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 10, para encerrar, no verso 28, olha o que está escrito. E não temeis os que matam o corpo, eles não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Entendeu? Então eu não posso ter medo daqueles que podem matar o meu corpo. O meu temor e tremor tem que ser para o Senhor. Eu tenho que temer morrer sem Jesus, porque Ele pode lançar o meu corpo e a minha alma no inferno, porque a Bíblia diz que o inferno é fogo eterno, meu irmão, é dor. E como é que sente dor no espírito? Sente dor é na carne mesmo. Então o inferno é real. Eu não quero ir para lá, você quer? Então você que não quer ir, e por acaso você está vendo esse vídeo agora e você não tem a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu
eu quero te convidar a orar comigo nessa manhã. Amém? Então levante sua mão aqui comigo e diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, meu Deus, eu entrego a minha alma, o meu espírito, o meu corpo a Ti, Senhor, para que seja instrumento de perfeito louvor a Ti, meu Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, tirar de mim aquilo que o Senhor não se agrada, ó Deus, e colocar em mim o Teu Espírito Santo. Meu Deus, perdoa meus pecados, Senhor. E escreve o meu nome no livro da vida, meu Pai. Pode se corromper. Ele enfraquece, mas ele não se corrompe. E como é isso? Por causa da tricotomia. Então, para que nós possamos estar com o espírito forte, é necessário que a nossa alma, o nosso intelecto, se alimente com a palavra de Deus, se alimente diariamente com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem que estar nos seus lábios todos os dias. Lá no Salmo capítulo 1, a Bíblia nos ensina que, olha só, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes busca de dia e de noite na lei do Senhor, né? Porque ele é semelhante a uma árvore plantada junto ao ribeiro, suas folhas nunca se secam, né? Ele sempre vai ter uma palavra, ele sempre vai estar ali vistoso, bonito, porque o Senhor o enriquece, né? Ele enriquece, a palavra de Deus enriquece o espírito do homem e fortalece, né? Porque a alma é tudo aquilo que a gente tem em relação a raciocínio, a percepção das coisas, ao conhecimento, né? As sensações, né? Os sentimentos, as emoções, as paixões, os gostos, tudo está na alma. Então, se eu alimento a minha alma com o que não presta, se eu alimento a minha alma, por exemplo, o dia todo eu penso coisas aquilo que não me edificam, eu perco meu tempo assistindo filmes que não vão me levar a edificação a meu espírito, por exemplo, né? Eu passo o dia vendo aí notícias ruins. Eu passo o dia envolto com pessoas que não têm nada a me acrescentar, né? Pessoas negativas, pessoas que o tempo todo é um desastre, só fala de miséria, só fala de desgraças, só falam de percas, de ruínas, né? O dia todo falando de doença, o dia todo falando enfim, tem pessoas negativas, meu querido. Pessoas que quando você se encontra, só sai coisas negativas. Então a Bíblia diz para que você não se assente na roda de escarnecedores, por exemplo. Que é escarnecedor? Aqueles homens que escarnecem, só vivem, só se reúnem para escarnear, para falar maldade, para falar pornografias, para falar coisas que não é de Deus. Então a gente acaba alimentando a nossa alma, né? A gente acaba alimentando a nossa alma, os gostos, tudo está na alma. Então se eu alimento a minha alma com o que não presta, se eu alimento a minha alma, por exemplo, o dia todo eu penso coisas aquilo que não me edificam, eu perco meu tempo assistindo filmes que não vão me levar a edificação a meu espírito, por exemplo, né? Eu passo o dia vendo aí notícias ruins. Eu passo o dia envolto com pessoas que não têm nada a me acrescentar, né? Pessoas negativas, pessoas que o tempo todo é um desastre, só fala de miséria, só fala de desgraças, só falam de percas, de ruínas, né? O dia todo falando de doença, o dia todo falando enfim, tem pessoas negativas, meu querido. Pessoas que quando você se encontra, só sai coisas negativas. Então a Bíblia diz para que você não se assente na roda de escarnecedores, por exemplo. Que é escarnecedor? Aqueles homens que escarnecem, só vivem, só se reúnem para escarnear, para falar maldade, para falar pornografias, para falar coisas que não é de Deus. Então a gente acaba alimentando a nossa alma, né? A gente acaba alimentando a nossa alma
com aquilo que não é pão, com aquilo que não é espiritual. E o que é que acontece? O nosso corpo tende a adoecer, a enfraquecer a carne, porque a carne, na verdade, o espírito ele é forte, mas a carne é fraca. Então, quando você alimenta a sua alma com essas coisas, né? Eu falo, por exemplo, você é um homem casado, uma mulher casada, e você então fica ali se prendendo a vãs conversações. Você, minha amiga, aí de repente deve ter uma amiga que ela comete adultério, ela trai o marido. Você, meu irmão, deve, né, ter amigos aí que não vou chamar de ímpio, porque ímpio é aquele homem que comete impiedade. Um ímpio é como esse sujeito agora aí, que está aí no meio da mata perdido. Perdido não, ele não foi achado, na verdade. Porque ele é ímpio, porque ele se sujeita ao diabo. Ele é um servo do diabo, ele faz magia negra. Então, esse é o ímpio. As pessoas têm mania de chamar aquele não evangélico de ímpio. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem mulheres que falam assim, meu marido é ímpio. Não, não é ímpio não, ele não conhece a Jesus. Ele até, né, fala, ele não foi achado, na verdade, né, porque ele é ímpio, porque ele se sujeita ao diabo, ele é um servo do diabo, ele faz magia negra. Então esse é o ímpio. As pessoas têm mania de chamar aquele não evangélico de ímpio. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem mulheres que falam assim, meu marido é ímpio. Não, não é ímpio não, ele não conhece a Jesus. Ele até, né, fala o nome de Deus, inclusive ele fala, não, Jesus é bom, eles sabem disso, eles reconhecem isso. O ímpio não reconhece a Deus como nada, ele prefere a Satanás. Então a gente tem que ter cuidado ao chamar alguém de ímpio, né? Temos que ter muito cuidado em relação a isso. Mas nós, evangélicos, devemos separar as amizades, saber com quem nós andamos. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. Porque quem é amigo de Deus é inimigo, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou seja, ele já desagrada a Deus totalmente, porque as suas amizades são amizades mundanas. Não quer dizer que você não vai estar ao meio deles para fazer aquilo que Jesus fazia, por exemplo. Jesus era julgado pelos hipócritas fariseus, pelos saduceus e pelos todos os ateus daquela época, que dizia assim, o vosso mestre se assenta no meio de cobradores de impostos, de ladrões, né, de pessoas de má fama. Aí Jesus disse assim, olha, aquele que está sã não precisa de médico, mas eu vim, né, não vim trazer arrependimento ao justo, mas sim aos pecadores, como se houvesse algum justo, né, fora de Jesus na terra. Mas enfim, Jesus então, todas as vezes que ele se assentava no meio de pecadores, e até ia na casa dos pecadores, era para promover a libertação, para promover, né, a salvação. Porque a palavra de Deus, como eu li aqui, ela, além de ter o poder de discernir, de invadir, de fazer separação da alma, da medula e do espírito, ela tem o poder, a palavra de Deus tem o poder, ela traz cura para o teu corpo, né? Ela traz libertação para a sua alma e traz salvação para o seu espírito, compreendeu? Então a palavra de Deus, ela traz cura para seu corpo, carne, corpo físico, enquanto caminhar na terra, né? Inclusive o meio da sua linguagem, né? A linguagem é bem parecido com as outras epístolas paulinas. Então eu creio que tenha sido o apóstolo Paulo a escrever o livro dos Hebreus, amém? Mas olha aqui o que é interessante, o que a palavra diz sobre ela, né? Eu quero aqui, eu estava em Romanos, daqui a pouco eu vou lá. Mas Hebreus, capítulo 4, é bem conhecida, é bem poderosa essa palavra,
aí no verso 12, a partir do verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, é penetrante até a divisão da alma e do espírito. Entendeu? Da alma e do espírito, e das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Entendeu? Então a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela faz separação da alma, do espírito e do corpo. Porque quando se fala de medula e juntas, está falando da parte física, né? Ao qual nós somos. Entendeu? Pós-pecado, nós somos um corpo, que possuímos uma alma e que temos um espírito. Eclesiastes diz que nós, quando morremos, o nosso corpo volta ao pó, né? Porque do pó o homem veio, do pó o homem retornará. Mas o teu espírito sobe para o Criador. O espírito não pode se corromper. Ele enfraquece, mas ele não se corrompe. E como é isso? Por causa da tricotomia. Então, para que nós possamos estar com o espírito forte, é necessário que a nossa alma, nosso intelecto, se alimente com a palavra de Deus, se alimente diariamente com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem que estar nos seus lábios todos os dias. Lá no Salmo capítulo 1, a Bíblia diz, nos ensina que, olha só, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes busca de dia e de noite na lei do Senhor, né? Porque ele é semelhante a uma árvore plantada junto ao ribeiro, suas folhas nunca se secam, né? Ele sempre vai ter uma palavra, ele sempre vai estar ali vistoso, bonito, porque o Senhor o enriquece, né? Ele enriquece, a palavra de Deus enriquece o espírito do homem e fortalece, né? Porque a alma é tudo aquilo que a gente tem em relação a raciocínio, ela qual for a vontade. Eu não sei qual é o teu vício, eu não sei qual é os grilhões que te aprisionam. Eu sei que todos nós temos. Eu tinha os meus e o Senhor me libertou, e Ele quer libertar você nessa manhã de sexta-feira. E ainda a palavra de Deus traz salvação para seu espírito. E essa salvação é a garantia que você vai morar no céu. Amém? Mas, falando nisso, sobre essas questões de como nós devemos caminhar, olha só, o apóstolo Paulo ele dá um parecer aqui acerca das nossas vontades. Eu quero que vocês acompanhem em casa aí Romanos capítulo 7, a partir do verso 18. Olha só. Porque eu sei que em mim, isto, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, que o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Queridos, vocês sabiam que nós temos a natureza adâmica? Pois é, adâmica. Adão, ele foi feito pelas próprias mãos do Senhor. Amém? Nós não. Nós somos em série, né? Nós somos a fabricação, né? A fábrica ela veio até chegar em você aí. Mas presta atenção. Adão pecou, né? Ele era uma formação feita, né? Ele foi uma obra-prima feita pela própria mão de Deus. Mas Adão pecou. E por causa de Adão, todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Ou estão ainda mediante você não crer em Jesus Cristo. A única coisa que rasga a cédula de Colossenses 4, né, que havia contra mim e contra você, é o reconhecimento de Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas nós temos a natureza adâmica, porque nós
nós somos nascidos da vontade do varão. Nós nascemos do sexo, do encontro de um macho e uma fêmea. Entendeu? Então, por isso, nós temos a natureza adâmica, pecaminosa.